Olá, pessoal. Aula 36 do dia 13 de outubro. Vamos fazer hoje, começar, a fazer a análise do gráfico da função do primeiro grau. Vamos recordar que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, todas as vezes que a gente falar em gráfico da função, a gente tem que lembrar que isso aqui vai ser uma reta. E aí vai ser uma reta inclinada, sempre. Uma função do primeiro grau, ela é uma função desse tipo aqui, ó. F de x é igual a x mais b. De novo, f de x é igual a x mais b. E uma função, ela pode ser crescente ou decrescente. E nós vamos verificar daqui a pouco que para ela ser crescente ou decrescente, vai depender do valor do coeficiente a. Quem é esse a? Esse número que está aqui na frente do x. Então, na frente do x ao quadrado, na frente do x, que x ao quadrado, desculpa. Na frente do x, a gente tem um número, e esse número é chamado de número a. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Então, eu coloquei essa função aqui, f de x é igual a 2x menos 1. E aí, nós fazemos uma tabela, e nessa tabela, nós vamos chutar valores para x, e, dependendo do valor que a gente chutar, a gente encontra valor para y. Como que a gente encontra esses valores aqui? Assim, presta atenção. Eu vou copiar aqui, ó, f de x igual a 2x menos 1. E aí, onde tem x, eu vou colocar um desses valores. Vou colocar esse aqui primeiro. Então, onde tem x, eu coloco menos 2. E aí, vai ficar 2 vezes onde tem x, eu coloco menos 2 de novo. E menos 1. Aí, a gente vai fazer essa conta. Então, f de menos 2, multiplicando menos 2 vezes 2 vezes menos 2 dá menos 4, repete 1. Então, f de menos 2 vai ser igual, menos 4 com menos 1 dá menos 5. Então, observa, tá vendo? Olha, que quando x for menos 2, o y é menos 5. Y ou f de x é a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui, ó, quando x for menos 2, o y é menos 5. Aí, colocando aqui no gráfico, eu não vou colocar, porque vai demorar, né? Mas aqui, por exemplo, quando x for menos 1, quando x for menos 1 tá aqui, ó. O y vai ser menos 3. Então, o y menos 3 não tá aparecendo aqui, mas ele vai, né? Se você continuar com a reta, ele vai aparecer aqui, mais ou menos aqui. Quando x for 0, aqui, ó, o y é menos 1, é esse aqui. Quando x for 1, o y é 1. Então, tá tudo marcadinho aí. Então, nós temos essa reta aqui. Vou apagar para não confundir vocês, tá? Então, nós temos essa reta amarelinha aqui, tá bom? E agora, quando a gente tem do outro lado, uma outra função, g de x, que é igual a menos 3x mais 1, o a é menos 3. Esse a é um número negativo. Esse número é negativo. Então, a gente diz que a é menor do que zero, ó. A é menor do que zero. Observem que a gente chutou aqui os mesmos valores que desse lado aqui, só que nesse primeiro exemplo, conforme o x vai aumentando o seu valor, o y também vai aumentando. Já que é diferente, quando o x aumenta o valor, o y diminui de valor. E montando essa reta aqui no gráfico, a gente encontra essa reta azul, que é completamente diferente da outra reta. Então, você observa, deixa eu apagar, você observa que se a gente olhar para o gráfico, não, antes de falar de olhar para o gráfico, observa que a gente tem esse gráfico com essa reta assim, e tem esse outro gráfico com essa reta assim. Então, tem uma diferença marcante entre esses dois gráficos, né? E esse primeiro, o gráfico é o gráfico de uma função crescente, então é gráfico da função crescente, e aqui é o gráfico da função decrescente. Então, existem duas coisas que normalmente são
perguntadas em exercícios. Primeiro, ele te dá o gráfico e pergunta: essa função é crescente ou é decrescente? Como que você vai saber? Te dá o gráfico e pergunta: é crescente ou decrescente? Como que você vai saber? Então, presta atenção. Você vai olhar para o gráfico da esquerda para a direita. Tá vendo a minha setinha, ó? Saiu lá da esquerda e está indo em direção à direita. O que que você vê aqui embaixo? Você vê uma reta. E aí, conforme você vai olhando para cima, né? Você olhou, o que que você viu primeiro quando você olha? Deixa eu fazer assim. Quando você, se você tem essa linha aqui, e você olha para a sua reta, você enxerga primeiro lá embaixo, né? O que que você está enxergando? Você está enxergando a reta lá embaixo. Então, e essa reta está acontecendo o que com ela? Ela está subindo. Então, quando a reta sobe, é porque a função é decrescente. Já aqui, você tem essa mesma reta aqui, né? Você vai, coloca a tua mão aqui, faz uma barreira. E olha para o gráfico. O que que você enxerga primeiro? Você enxerga a reta lá em cima. E aí, o que que acontece com essa reta? Ela vai descendo, né? Então, você está enxergando a reta em primeiro lugar, ó. Põe a tua mão aqui e olha para o gráfico. A reta está mais perto dessa linha que eu acabei de colocar, aonde? Não é aqui em cima? Então, a reta está mais perto daqui em cima e ela está descendo. Então, quando a reta desce, dizemos que a função é decrescente. Aqui de novo, ó, coloquei essa barreira. Onde é que eu estou vendo a reta mais próxima? Lá em cima ou aqui embaixo? Aqui embaixo. Então, aqui embaixo, a reta sobe. Então, a função é crescente. Nesse caso, a função é crescente porque a reta sobe. E nesse caso, a função é decrescente porque a reta desce. Mas vamos supor que você não tenha o gráfico para responder. Você só tem a função. Como que você vai saber? Pelo valor do A. Se o A for maior do que zero, função crescente. Se o A for negativo, portanto menor do que zero, função decrescente. Ok? E aí a gente já pode completar isso aqui que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver, vou botar uma corzinha aqui. Se o A for positivo, quando A é positivo, a gente escreve A maior que zero, certo? Se o A é positivo, então, podemos afirmar que a função é crescente. E se o A for negativo? A negativo, nós dizemos A menor do que zero, então a função é decrescente. Ok?